Fala, meus amigos são paulinos, uma excelente quinta-feira para todos e vamos aqui com mais um vídeo no canal, trazendo todas as informações aí do São Paulo, nessa preparação para jogar contra a equipe do Curitiba na próxima quinta-feira, no retorno do Campeonato Brasileiro, e também as saídas de Alisson rumo ao Fluminense e também de Ferrarese, emprestado para o Botafogo, mas com opção de compra. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos Eu não sei se o torcedor de São Paulo que está no chat vai ajudar nisso, mas eu tenho escutado de torcedores do São Paulo, não só nas redes, mas também por aí que eu encontro e tal, assim, o São Paulo evoluiu, tá? O São Paulo saiu daquela draga que a gente falava que o Crespo não vai aguentar isso aí, o São Paulo politicamente está em frangalhos e tal, tá uma draga, beleza. O São Paulo evoluiu, ganhando do Flamengo, ganhando do Grêmio, ganhou fora Coritiba, assim, no Brasileiro foi tendo uma retomada, hoje é o vice-líder com o mesmo número de pontos do líder Palmeiras. Chega na semifinal do Campeonato Paulista, aí escala o Luan, o time deu uma modificada, o time não jogou nada, o time não chutou a gol. Sim. O time não chutou a gol. Saiu o Danielzinho, né? Foi inoperante na semifinal. Eu ouço de muito torcedor de São Paulo que, assim, agora era o momento de você mudar um pouco o status. Entendi. De você evoluir, de ter uma evolução. E o jogo contra o Palmeiras traz um viés de tipo assim, será que esse time vai ter uma evolução? Tipo, já batemos no teto porque aqui, agora né? Porque agora começa a vir pedreira. Vai jogar contra a Chapecoense em casa? Beleza. Chapecoense não é o melhor time do Brasileirão. Mas é um time que requer cuidados. O Dalpozo tem um jeito de jogar já há um tempo. É um time traiçoeiro. Daqui a pouco você vai pegar o Atlético Mineiro. Daqui a pouco você vai pegar o Palmeiras, de novo num clássico. Então, assim, muita gente que eu conheço de torcedor de São Paulo e nas redes sociais também, tem essa dúvida de, será que agora é o momento de mostrar essa evolução? Opa, na semifinal do Paulista não mostrou. Mas o São Paulo essa é a discussão, o São Paulo estava bem nos últimos jogos, tinha tido uma evolução. Aquela invencibilidade de 8, 9 jogos. Exatamente, aí... Cara, mas eu entendo a rede social, você pegou um adversário tão forte ou mais forte que o Palmeiras fora de casa. Mas o ponto que ele traz também é importante, porque o São Paulo foi muito mal contra o Palmeiras e tava vindo uma sequência muito boa. Mas não evolução, Mas tudo bem, não é que... Mas tudo bem, você enfrentou um clássico ali, é pau a pau, gente. Mas não dá pra... Eu entendo a rede social, mas não dá pra sempre ficar nesse vai e volta, assim, porque é complicado, o time tava bem. E quando eu falo que eu gosto das entrevistas, é ouvir o técnico e quando ele consegue ser claro nas ideias dele. Você pode concordar ou não. Poxa, era pra ter escalado o Danielzinho ou não, mas ele explicou o motivo. Ó, não... Errado ou não, né? E aí você pode discutir. Tem técnico que não consegue explicar. Ele pode errar como ele errou quando ele falou que o São Paulo, a meta era... Não é errar, não é nem errar ou acertar. É assim, a escolha que ele fez deu certo? Não. Faz sentido ou não? Né? A visão dele fez sentido, mas não deu certo. Essa é a questão. Ou assim, ele consegue explicar por que ele tomou aquela decisão? Acho que é essa a questão. Sim. E as entrevistas do Zubeldia eu acho muito boas. Eu consigo ouvir o Zubeldia e me acrescenta quando eu ouço o Zubeldia falar. Tem técnico que não acrescenta, o Zubeldia acrescenta. Sempre foram pelo menos assim, a minha, pra mim, né? Pra mim, pelo menos. Tem mais gente saindo do... O Tintin tá aí já? Tá, bateu 1000, o Tintin chegou. O que você ia falar? Não, tem mais gente saindo do São Paulo, né? A informação que o Hernan trouxe ontem também aqui. Ferrarese. Sim. Ferrarese tá indo embora. Assim, é um excelente negócio. Queria trazer até um bastidor dessa negociação, que o Ferrarese, ele já tinha sido contactado, já tinha uma negociação acontecendo em janeiro. São Paulo tentou colocar alguns atletas ali, que eram o Vitinho, o Savarino e tal, e acabou não acontecendo. Por quê? Porque é muito difícil você convencer 2 jogadores e 2 clubes negociando. É salário, é tempo de contrato, mexe com o empresário. Então, as trocas que São Paulo e Botafogo tentaram fazer no começo do ano não aconteceram. Só que sempre teve o interesse do Botafogo no Ferrarese. E aí eles voltam agora nessa semana e fazem uma proposta de empréstimo com opção de compra. O São Paulo, num primeiro momento, recusou a oferta principalmente pela opção de compra. No primeiro momento, a opção de compra que o Botafogo tinha colocado era 3,5 de euros. E aí o São Paulo falou, não, o Ferrarese é um jogador que vale mais, ele é um jogador de seleção do seu país e tal. Mas vocês não estão usando aí.
Aí é uma questão com comissão técnica e tal. Mas escolha da comissão. Escolha da comissão, mas ele é um jogador que está apto, treina, tá bem e tal, e é um jogador valorizado no mercado. Porque além do Botafogo, teve o Inter Miami querendo contratar o Ferrarese. Então o São Paulo consegue aumentar a opção de compra, passa de 3,5 na última negociação 6 e fecha assim, com mais um de bônus. Então pode chegar até 7 de euros se ele atingir esses bônus. Não me disseram se eram metas fáceis ou mais difíceis, entendo que são mais difíceis, porque se você aumentar a negociação de 3,5 para 6 e aí coloca mais um de bônus, esse bônus deve ser tipo campeão brasileiro, campeão da Libertadores, fazendo gol em final e tal, porque é natural você colocar isso nessas metas. E aí eu tô falando de uma dedução que eu tenho pela negociação que foi se encaminhando. Mas foi tudo muito rápido, porque o jogador topou já logo de cara a negociação. O São Paulo entendia que era uma maneira de você valorizar um ativo seu numa vitrine como o Botafogo, que ele não estava jogando no São Paulo. E aí o martelo foi batido ontem. Ele é aguardado hoje no Rio de Janeiro, o Ferrarese, para exames médicos, assinatura de contrato. 1 ano de contrato por empréstimo até o final de 26, com essas opções de compra. E é importante também citar que o São Paulo vai receber uma grana pelo transfer. Pelo empréstimo. Então. 800 mil reais. 400 agora numa paulada e mais 400 de metas curtas. Agora dele entrar em campo, minutagem e tal. Ainda, né? Ganha uma grana no transfer, aumentou a negociação da opção de compra. E, cara, é um jogador que você vai ter uma vitrine. O Botafogo é uma vitrine. Mas é engraçado, né, que tem o Vitinho, tem o Matheus Ponte, né? Não, era uma carência do Botafogo no mercado. Zaga. Era o Barbosa e o Bastos. no São Paulo ele era mais improvisado ali do lado direito. O Zubeldia usou ele muito de lateral. De lateral, mas ele é zagueiro. Na seleção venezuelana, ele é zagueiro. E aí, rescisão técnica ou política? Não, acho que principalmente técnica, né? Os colegas do GE publicaram aquela matéria em que mostram o estado ruim do gramado de Cotia. Eu apurei e escutei que a condição do CTT, né, de Cotia não é ruim no geral, mas eu ouvi que sim, a comissão técnica do São Paulo, que fez a pré-temporada em Cotia por conta do pouco espaço de tempo para o início do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro, se incomodou sim com o estado do gramado e antecipou a volta para São Paulo também por conta disso. E agora o presidente Hermassi Júnior tomou a decisão de demitir o sobrinho do ex-diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, que inclusive aparece pouco no clube. Tem as pessoas que eram próximas dele, que são próximas dele, o tratam como muito afastado hoje dos assuntos. O mesmo vale para o ex-presidente Júlio Casares, enfim. Mas eu acho que passa muito... Tem uma questão política sempre, claro. O grupo do Belmonte sempre foi muito forte nos bastidores. Ele fazia parte da base do presidente Júlio Casares, mas também fez parte do processo de impeachment que culminou na renúncia. Existe um descontentamento grande de ex-opositores do Casares hoje com o presidente Hermassi Júnior por conta de nomeações e por manter uma base diretiva indicada pelo Casares. Então, há muitos diretores ainda na base do São Paulo, na base diretiva, eu digo, né? Não na categoria de base, apontados pelo Casares que foram mantidos pelo Massis. E existe uma concepção dessa base ex-opositora ao Casares e que hoje integra a base política do Massis, que ele deveria romper totalmente com o Casares. Então, salvo alguns nomes, como, por exemplo, o diretor executivo Rui Costa, que foi indicado pelo Casares, mas que não era o manda-chuva do departamento de futebol, justamente porque o Belmonte era o carro-chefe, existe uma concepção ali que o Massis poderia romper. Não vai acontecer isso nos próximos dias. O Massis não vai fazer uma demissão em massa, pelo contrário. Ele chegou há pouco tempo no clube, ele tem um mês e meio de gestão, e entende que precisa do apoio tanto técnico quanto político também dessas pessoas que foram indicadas pelo Casares e seguem nos postos do mundo e reiniciar do zero, porque o São Paulo não está começando do zero, ele está trocando um pneu com o carro andando. Então, não deve acontecer e a gente pode ter algumas cenas de próximos capítulos com relação a isso. Boa. E aí, PVC, será que tem repercussão política essa decisão? Eu acho que a repercussão política, o ano do São Paulo já é político. Sim, tem, Ele já é político. Eu acho que o ponto importante que o Valentim disse é a demissão do Paulo César não é por ser sobrinho do Belmonte. É porque se escancarou uma crise em relação à condição dos campos. E se ele é responsável pelos campos, ele vai ser
vai ser substituído, vai ser com todo o respeito. Sim. Você chama o cara na sua sala, fala, estou te demitindo. Que horas? Que horas do dia? Qualquer hora do horário comercial. De madrugada é Ou fogo, então né? você pode chamar o cara para jantar, Pode. tomar um café da manhã, marcar um almoço. Ou você pode simplesmente chamar o que eu preciso que você passe na minha sala. Pode ser na minha sala, beleza, estou te demitindo por causa deste problema. Temos um problema pontual com os gramados, a responsabilidade é sua, não estou satisfeito com o seu trabalho, vou demitir. Perfeito. Com todo o respeito, olhando no olho. Não é por causa do Belmonte. O Carlos Belmonte tem um papel muito relevante na eleição do final do ano. Porque ele tem um grupo que vai se aliar com outros grupos e que pode virar maioria no Conselho para eleger o próximo presidente. O que é que vai acontecer? Não está claro o que vai haver. Depende até da gestão do Macis, não da gestão do Macis, mas depende até dos resultados do São Paulo nesse ano, né? Se o São Paulo ganhar a Copa do Brasil, a eleição pode ser de um jeito. Se o São Paulo ganhar a Copa Sul-Americana, a eleição pode ser de um jeito. Se o São Paulo for campeão brasileiro, o São Paulo é vice-líder. A eleição pode ser de outro jeito. Então, tem arranjos políticos no São Paulo que não estão claros depois da saída do Júlio Casares. O que é que vai acontecer daqui até novembro? Até por causa disso, o Macis não vai demitir o responsável pelo CFA de Cotia e dizer, estou demitindo por causa do Belmonte. Porque se ele precisar fazer uma composição, seja para ele ser o presidente reeleito, seja para o Belmonte ser o presidente eleito, seja para uma terceira pessoa ser o presidente eleito, ele não vai ter como compor. Então não pode demitir por razão política. Pois é, vamos em frente então. Ou escancarar, pelo menos. E no momento que ele tem pouca base, ele não foi eleito, mas ele não foi eleito. Não, ao contrário. A gente viu o que aconteceu com o presidente do Conselho Deliberativo, Voltaire Aires, tentando levar para o Conselho Consultivo uma proposta de impeachment do presidente recém-impossado, como se tivesse um escândalo que, na verdade, ele não tem responsabilidade. A filha dele é que tem. Se seu filho roubar um banco, você vai preso? Espero que não. Espero que ele não roube o banco. Eu também. E se roubar, que você não seja preso, né? Que ele assuma a responsabilidade. Ô Valentim, vamos falar de grana? Tem grana pintando, patrocínio, né? Para a parte de trás da camisa do São Paulo? Para a barra traseira da camisa. São Paulo fechou um acordo com a Unimed, 75 milhões por 5 anos. Então, o anual, a média do anual vai ficar em 15 milhões. É um valor acima do que o São Paulo recebia da Blue Saúde, que é a empresa que o Pedro Lopes e eu, a gente já publicamos algumas matérias nos últimos meses, assumiu uma dívida com o São Paulo, ficou sem pagar, saiu da camisa do São Paulo no meio do ano passado e desde setembro o São Paulo está com o spot livre. Como é uma proposta grande, e o Estatuto do São Paulo ele prevê que propostas acima... Eles usam uma contribuição associativa ali, que é a quantidade de dinheiro que o São Paulo recebe pelas contribuições dos sócios. Acima de 1.500, o contrato precisa passar pelo Conselho de Administração. Acima de 5.000, ele passa também pelo Conselho Deliberativo. É o caso. Passa, então, pelos dois conselhos. Então, está aprovado pela direção do São Paulo, mas ainda precisa passar pelos conselhos. O que eu escutei é que existe um otimismo grande e não deve haver um problema. A mesma coisa acontece com a renovação da New Balance, que a gente já reportou. Passou, inclusive, na semana passada pelo Conselho de Administração e vai passar em breve pelo Conselho Deliberativo. E aí cai também a questão política, né? Porque são contratos, na visão da diretoria, bons e que não devem ter um problema, a princípio, para passar pelo Deliberativo. Até porque não vai ser verde. Tem isso também. O São Paulo proibiu a cor verde. Já faz isso em todos os patrocínios na camisa. Sim. Convenhamos, não cai bem, né? Mas teve atilho, né? Tem. Qual? Tem. A Sport... Em 2000... A Sportbet era preta. É verdade. A Sportbet tinha a bolinha verde, o São Paulo tirou. Então, mas tirou, mas a Tírio não. Sim. A Tírio, que era patrocinador em 99 e 2000, foi campeão paulista de 2000 com o Tírio na camisa, tinha o bordinha verde. Falam que o que eu escutei que não é uma questão com relação ao Palmeiras. É que você que entende de moda, PVC, não cai bem as cores da camisa não cai bem com o verde, branco. E vai ser em vermelho, inclusive. O único patrocínio que o São Paulo tem hoje vai ser em vermelho, o resto é tudo em preto, né? Enfim, fica o detalhe aí. E é claro que é um valor que chega para ajudar o São Paulo nesse momento, né? O São Paulo cresceu os patrocinadores, ainda é o 4º patrocínio Master, né? Master não, né? Debaixo da barra da camisa. Não, eu sei, mas se você considerar os valores do Master, é Flamengo em primeiro, Corinthians em segundo, Palmeiras em terceiro, São Paulo em quarto. Uhum. Mas o São Paulo tem conseguido negociar melhor alguns valores, embora não seja recordista, não tem o potencial de receita que o Flamengo conseguiu alcançar. E é o quarto, sendo, se eu não me engano, só a Sportingbet do Palmeiras veio antes, certo?
Corinthians renovou agora, o Flamengo acertou com a Betano no ano passado. Eles acertaram depois. Então, a questão de reestruturação do contrato, de reformulação do valor Bet. Não, sim, a Superbet hoje. A Sporting Bet, que está no Palmeiras, era patrocinadora de São Paulo na Copa do Brasil de 23. Não, é Sportsbet. A Sportsbet. É muita bet. Ô, Valentim, fala pra gente sobre... Fizemos um jabá bom aqui agora. Sobre o Alisson no Fluminense. Ele tá chegando, né? Já tá no Rio de Janeiro, já chegou, também tá fechado. Contrato de uma temporada até o fim da temporada. Ele e o Ferrarese, né? Eu já vou antecipar os dois. O Ferrarese também chega, os dois com contrato até o fim da temporada por empréstimo. O Ferrarese, o São Paulo vai receber 400 mil de entrada pela operação, pelo empréstimo em si, mais 400 mil dependendo de metas. Inclusive a do Ferrarese devido à apuração com o Gabriel Sá. Além disso, multa para o Alisson jogar contra o São Paulo de 2 milhões de reais. Os dois contratos vão ter uma cláusula de opção de compra. A do Alisson está estipulada em 2,5 milhões de euros, que vai dar mais ou menos 15 milhões de reais, e a do Ferrarese mais ou menos 6 milhões de euros. Dá um valor acima dos 30 milhões, acima dos 35 milhões de reais. O São Paulo acha que, se vender esses dois jogadores em definitivo, são valores bons. Apesar de não receber nada, apesar do Ferrarese dos 400 mil de entrada, é um valor pequeno. O Alisson, por exemplo, sai de graça. Mas o São Paulo sabe que são dois jogadores caros para serem mantidos como reserva. O Alisson perdeu muito espaço, claro, depois da saída frustrada para o Corinthians. E o Ferrarese também, que é um jogador que veio do Grupo City, também é visto como um zagueiro caro. E o São Paulo contratou o Tolói na temporada passada e o Matheus Doria nessa temporada. Há um entendimento que o Ferrarese perdeu espaço. O Botafogo sempre gostou muito, o São Paulo então empresta. Também pensando em corte de gastos. Ao todo, matéria que o GE corroborou hoje, inclusive, 10 milhões de reais o São Paulo espera economizar em salários. Posso voltar lá atrás no começo do programa? Diga lá. Confirmados os uniformes do Fla-Flu. O Fluminense vai de camisa tricolor, calção branco e meia branca. O Flamengo vai de camisa rubro-negra, calção preto e meia rubro-negra. Já que estávamos falando aqui sobre moda, sobre cores, o PVC traz aí como é que vão jogar Flamengo e Fluminense para a decisão lá no Rio de Janeiro. Agora, sobre essas movimentações, PVC, saída aí do Alisson, do Ferrarese, que você acha? Custo-benefício, né? Tá bom para o São Paulo? Eu não liberaria o Ferrarese, porque eu acho que o Crespo pode voltar a querer jogar com 3 zagueiros e você precisa de um zagueiro a mais. Se você consolidar o sistema com 2 zagueiros só, mas na semana passada contra o Coritiba ele jogou com 3 zagueiros, hoje você tem, apesar do crescimento do Sabino, há um ano a zaga do São Paulo era Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Hoje teoricamente, Arboleda, Alan Franco e Sabino, se jogar com 3 zagueiros. Ou é Alan Franco disputando com Arboleda e Sabino que virou titular absoluto. Mas se você voltar a ter 3 zagueiros, você tem 2 reservas, Rafael Tolói e tem... O Doria. O Doria que voltou. Aí você vai ter 6 zagueiros. E tem o Isaac também da base. Mas o Ferrarese jogou mais que o Doria. Sim, foi titular no passado. É que o Ferrarese tem uma questão dele que em momentos importantes da temporada ele acabou, na visão do São Paulo, falhando. Como foi contra o Nacional, quando ele cometeu o pênalti. E acabou perdendo espaço, tanto agora pela chegada do Sabino. O Sabino está muito bem, na verdade é essa. Mas a ausência do Arboleda, e a gente viu como o Arboleda jogou contra o Palmeiras, né? Não foi lá um grande jogo. Eu acho que abre, de fato, questionamentos. Assim, quem vai ser, então, o trio de zaga do São Paulo? Mas cai naquele momento também que oÃo Paulo parou de usar a linha de 3. Então, do ponto de vista do São Paulo, existe também uma concepção de que, se for necessário algum reforço, dá para ir também agora na janela até o dia 24 de março, em que pode fazer a contratação de jogadores que jogaram estaduais, né? E o São Paulo, claro, vive uma crise financeira, não ia também fazer contratações a custo alto. Então, o São Paulo acha que, se precisar de algo, dá para recorrer ao mercado interno. E o Botafogo vai pagar totalmente o salário do Ferrarese? Os dois, 100%. Os dois, 100%. 200%. Vai ter economia aí também, né? 10 milhões. O São Paulo não vai colocar a cláusula de 1,5 milhão do empréstimo como colocou no Corinthians, e acho que por uma razão óbvia, né? Porque o nível de rivalidade, de cobrança por ceder o Alisson, que o Crespo não quer, é completamente diferente você ceder para o Fluminense e de ceder para o Corinthians em relação à cobrança da diretoria. Que, no caso do Alisson e Corinthians, todo mundo pode ter uma dose de entendimento do que aconteceu. O São Paulo... mas a gente tinha acertado uma coisa, mas o São Paulo mudou. Claro que mudou. Mudou porque o São Paulo entendeu que a pressão ia ser gigantesca em cima do diretor de futebol que estava começando a chegar numa posição de diretor de futebol de verdade, numa mudança de gestão. É claro que mudou.
Se o presidente fosse o Júlio Casares, não tivesse acontecido nada que aconteceu, e o Júlio Casares quisesse bater no peito e dizer vou emprestar de graça para o Corinthians, ele poderia, na condição política que quando ele assumiu a presidência. Em fevereiro não tinha nenhuma condição de fazer isso. Sabe uma mudança drástica também? Alan. Escutei que o Alan tinha um acerto muito costurado com o Casares já. Só que aí vem o impeachment e ele acaba saindo e o Alan vai pro Corinthians. E só um ponto, né? O Alisson se desvalorizou também, né? Com toda a questão da torcida. Um jogador que não atuou, não foi relacionado. Depois do jogo contra o Mirassol não foi mais relacionado. Então é natural também que outros times do mercado vejam ele como um jogador que, apesar de ter pouco espaço, ainda tinha esse problema com a torcida e claramente ia precisar de uma saída. E o São Paulo acha que por mais que financeiramente não receba nada pelo empréstimo dele, é uma saída mais oportuna do que tentar recolocar o cara para jogar aos poucos, que era o plano do São Paulo, recolocar ele aos poucos. Contra o Coritiba ele seria relacionado, não fosse a virose. Contra o Palmeiras estava na Arena do Barueri, não jogou e não foi relacionado. Contra a Chapecoense no dia 12, no Canindé, no Morumbi, eu escutei que ele seria relacionado também, muito provavelmente. Mas o São Paulo recebeu a proposta nesse intervalo e achou por bem liberá-lo. E vou trazer aqui agora uma matéria do GE falando da situação de Cedric no São Paulo, abre aspas. O São Paulo iniciou o ano com Cedric como dono da lateral direita. Ele foi titular em 3 dos primeiros 4 jogos da temporada. Depois disso, no entanto, o português perdeu espaço e sumiu até das listas de relacionados. Nos últimos 10 jogos, Cedric foi titular em apenas um contra a equipe do Primavera, quando Hernan Crespo escalou um time misto. Neste período, ele só entrou em campo mais uma única vez contra o Flamengo, quando jogou os 10 minutos finais da partida pelo Brasileirão. O jovem Mike foi o primeiro a ganhar a posição de Cedric. Ele entrou no clássico contra o Palmeiras antes do início da sequência de 8 jogos de invencibilidade e emendou 4 partidas consecutivas. Depois, foi a vez de Lucas Ramon tomar o posto. O reforço foi titular em 4 dos últimos 5 jogos, ficando fora somente da partida contra a equipe do Curitiba. Desde a afirmação de Lucas Ramon, Cedric perdeu a vaga até no banco. O português só foi relacionado em um dos últimos 5 jogos, enquanto o reforço vindo do Mirassol se tornou titular. Mike tomou a vaga de reserva imediato. Cedric ainda é visto como jogador relevante para uma temporada que será longa, como gosta de dizer Crespo. Ele tem marcado presença no vestiário do Morumbis, mesmo quando não é relacionado. No dia a dia, costuma conversar bastante com todos, seja durante os treinos, no vestiário antes dos jogos. Contra o Curitiba, quando foi titular e um dos mais experientes da equipe formada por reservas, foi um dos que discursou antes da partida. Enfim, dificilmente agora ele vai ser titular, né? A chegada de Lucas Ramon chegou muito bem, tem um garoto Mike da base que tem juventude, força física, tem velocidade. O Cedric, por ser um jogador mais velho, a parte física já não é mais a mesma, vai ser realmente o jogador mais para compor elenco e ver o que acontece no restante da temporada. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!